Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: Ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da nossa fé. Jesus é o fundamento da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja. A igreja está edificada em Jesus Cristo. Então, quando a gente fala que a igreja está edificada em Jesus Cristo, estamos dizendo que a igreja está edificada em Jesus e nos seus ensinos. Jesus disse: o ensino que eu estou vos dando não é meu, mas do Pai que me enviou. Quer dizer, Jesus ensinou o ensino que vem de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e vida. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que tem aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando nós falamos que nós estamos fundamentados em Jesus Cristo, nós estamos fundamentados nele e em sua palavra. E o título é a pergunta sobre o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo bíblico. E muitas vezes a gente precisa entender que o fundamentalismo bíblico não é aquele fundamentalismo quando a gente vê assim muitas pessoas que assumem uma atitude fundamentalista defendendo alguma coisa, até mesmo uma religião, e essas pessoas vêm com atitudes extremistas, vêm com atitudes violentas, vêm com atitudes ofensivas. Não é esse o tipo de fundamentalismo que nós devemos ter. Nós devemos prestar a Deus um culto racional, um culto consciente, um culto lúcido, um culto que realmente glorifique o seu nome. E nós somos fundamentalistas porque nós temos o fundamento em Jesus Cristo, em seus ensinos, nas doutrinas bíblicas. E as doutrinas bíblicas, elas são inegociáveis. A nossa fé está na palavra de Deus e nós devemos edificar a nossa fé na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas criticam, falando: você é fundamentalista, você é fundamentalista. Todas as pessoas são fundamentalistas. O médico, ele é fundamentalista. O médico, na hora que ele vai fazer uma cirurgia, todo o procedimento dele é baseado na anatomia, na forma do corpo, onde passa um nervo, onde ele pode cortar, onde ele não pode cortar, onde passa um vaso sanguíneo, né? Esses vasos sanguíneos de grosso calibre. Ele sabe onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Ele tem a fisiologia, que é o funcionamento do corpo, tem a histologia, que são os tecidos, como é que ele vai trabalhar ali naquela região, quando ele estiver fazendo uma cirurgia, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então ele é fundamentalista. Por quê? Porque ele está se fundamentando nos conhecimentos que ele tem. Da mesma forma, tem o químico, que está lá no laboratório. Ele tem as medidas certas para ele poder elaborar um remédio, por exemplo, ou qualquer outra experiência, que se ele colocar um produto a mais ali, ele pode até explodir o laboratório, né? Se ele colocar um produto a mais ali, o que seria um remédio, já não vai ser mais um remédio, vai ser um veneno. Mas ele tem os princípios fundamentais da química para ele poder realizar e elaborar aquele remédio ali, de modo que vai fazer bem para a gente. O engenheiro também, ele é fundamentalista. Quando ele vai construir uma ponte, quando ele vai construir um prédio, ele tem que testar o terreno, tem que ver se o terreno suporta o peso daquela construção, se corre o risco de ceder, ver a natureza do terreno, os riscos que aquele terreno tem ali, né, naquela topografia, naquela região, risco de desabamento, risco
risco de enchente, risco do terreno ceder na hora de construir. Então ele é fundamentalista também. Por quê? Porque ele tem o conhecimento ali da geologia, né, da terra, para poder ver se aquele terreno vai suportar um prédio, por exemplo, um viaduto. Então todo mundo é fundamentalista porque todo mundo tem um fundamento, ele se baseia naquele conhecimento ali para que ele possa, tem um pernilongo me atacando aqui, para que ele possa executar devidamente o seu serviço. Ele é fundamentalista, ele tem os fundamentos, fundamento da física, fundamento da química, fundamento da geologia, da engenharia, o fundamento da medicina e qualquer outra área de conhecimento. Então o que a gente percebe é o seguinte, é que existe essa questão do fundamentalismo, sim. Então todos nós somos fundamentalistas. E nós somos fundamentalistas em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Então, assim como aquele médico ou aquele engenheiro, ele não pode abrir mão de um princípio fundamental para ele fazer uma boa cirurgia, para ele fazer uma boa construção, um bom prédio. Assim também nós temos que nos fundamentar nos ensinos da palavra de Deus. E também nós não podemos abrir mão, porque se o médico abrir mão do procedimento correto, ele pode até matar a pessoa ali na cirurgia, né? Se o engenheiro abrir mão dos fundamentos da engenharia, a ponte vai cair, o viaduto vai cair. Então nós também não podemos abrir mão da nossa fé, dos ensinos bíblicos, daquilo que Jesus deixou para nós. Jesus nos deu garantias, as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e são vida. Jesus disse, as minhas palavras, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que recebe as minhas palavras, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então precisamos sim guardar a palavra de Deus, precisamos sim ser fundamentalistas, termos Jesus como fundamento, termos as doutrinas bíblicas como fundamento da nossa fé e não abrir mão, mas não confundir fundamentalismo com extremismo, não confundir fundamentalismo com violência, com agressão, com ofensa, porque não foi isso que Jesus ensinou. Lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano, Deus disse, Zacarias 4:6, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amigo, minha amiga, vamos fundamentar a nossa fé em Jesus Cristo e no seu ensino. Vamos guardar essas palavras no coração. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e vida. Aquele que guarda os meus mandamentos, a mim me ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus é o ensino de Jesus. Ele disse, o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Olha só que maravilha, meus irmãos. Então vamos ser fundamentalistas, sim. Fundamentalistas, mas não extremistas, não violentos, não ofensivos. Fundamentalistas tendo fundamento, tendo argumento para defender a nossa fé, baseado nos ensinos bíblicos. Para isso precisamos sempre estudar a Bíblia. E esse pernilongo continua me atacando aqui. Então, meus irmãos, vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, amém? Eu desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.